Shalom, shalom, amados. Glória a Deus. Abra o teu coração, com certeza o Senhor vai falar conosco. O Senhor tem uma boa palavra para nós hoje. Amém? Então, fecha os teus olhos, abra o teu coração ao Senhor, comece a falar com o Pai. A palavra nossa, amados, a palavra humana, ela não tem poder de discernir a nossa alma e o nosso espírito na profundidade daquilo que é vivo para Deus. Às vezes podemos até produzir o bem, né, dentro da nossa alma, mas isso não quer dizer que esse bem seja pautado naquilo que é vivo para Deus. Existe muita diferença nisso. Às vezes é até um pouquinho difícil de entender, mas existe diferença. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai esclarecer isso para cada um de nós. Amém? Então, em nome de Jesus, curva a tua cabeça, fale com o Pai. Pai, em nome de Jesus, precisamos desses lugares de vida, Senhor. Tu tem nos ensinado, ó Rei da Glória, que podemos fazer muitas coisas na força da nossa alma, Senhor. Podemos despertar a nossa alma para a cura, podemos usar a nossa cura para conseguirmos muita coisa, Pai querido. Mas tu tens dito que esse poder latente da alma não pertencem ao homem, ó Pai querido. O poder de manusear a alma, de ativar a alma pertence ao Espírito, que é recriado pelo Espírito de Deus. Por isso, nos livra dos enganos, ó Pai querido, do humanismo. Nos livra dessas teias, ó Rei da Glória, que vem para liberar sobre nós, ó Deus, um encantamento, Pai querido, para que às vezes o homem continue em si mesmado, achando até que está servindo a Cristo, mas na verdade está longe da cruz do Calvário, porque se tornaram inimigos da cruz. Não se tornaram inimigos de Jesus, mas se tornaram inimigos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a centralidade do Evangelho, papai. Na sua morte, Jesus, na sua ressurreição, repousa todo o centro do Evangelho. Por isso Paulo fala nos evangelhos, nas suas cartas, eu conheço a Cristo e a esse crucificado. A morte de Cristo na cruz não pode ser tirada do centro do Evangelho, papai, porque senão estaremos dando legalidade à adoração ao próprio homem. Nos desvia disso, papai. Em nome de Jesus, o homem em si mesmo nada é. A tua palavra nos diz que Deus procurou um justo que fosse, mas não achou ninguém. Então, papai, em nome de Jesus, tira-nos desse engano. Aqueles que forem ouvir a tua palavra, que sejam liberados desse engano de que podemos fazer alguma coisa sem o Cristo vivo. Não podemos, Senhor, porque a tua palavra nos diz lá em João 15: sem mim nada podereis fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um daqueles que já estão ouvindo, assistindo, e aqueles que assistirão mais tarde, Senhor. Em nome de Jesus, vai abençoando, vai libertando, vai trazendo a palavra da verdade, a palavra da salvação, a palavra que cura, a palavra que santifica, a palavra que liberta, Pai. Em nome de Jesus, Tu és o Senhor de toda a terra. Em Teu nome, Cristo vivo, para o louvor da glória do nosso Pai. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Então, amados, aqui nós vemos, né, a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 7, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías 7. Nós vamos ler alguns versículos aqui. A palavra de Deus está falando em nome de Jesus, amados. A palavra de Deus está falando a respeito de como o adversário se levanta, ele tem algumas maneiras de trabalhar contra nós, e o nosso Pai, ele quer nos ensinar, amados, como que a nossa vida caminha dentro da sua própria palavra. Amém? Pastor Alexandre pegou quinta-feira passada a respeito de Ruth, de Noemi, e ele trouxe ali uma chave para que andemos no poder de decidir se queremos ser amargos ou se queremos ser doces. Em que sentido? No sentido que a voz que obedecemos, dessa vamos frutificar, dessa vamos trazer aquilo que ela produz. Então, o Senhor está nos ensinando, através da palavra de quinta, que nós temos que decidir. Deus não vai fazer isso por nós. Amém? Nós temos que decidir e colocar a palavra em prática. E eu quero trazer agora um contexto aqui de Isaías 7, onde a palavra de Deus diz assim, no versículo 5: porque a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo. Então, são três adversários dizendo algo contra o povo de Deus, contra Judá, que é uma das tribos de Deus.
Ele diz assim: subamos contra Judá. Pode pôr o teu nome aí. O adversário está subindo contra Maria, contra o Paulo, contra a Fátima, Rita, Maiara e toda a casa dela. A palavra de Deus está falando: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Então, amados, aqui está falando o quê? Está falando a respeito de 3 adversários que se uniram numa, vamos colocar assim, numa unidade, numa confederação ali de nações, para falar contra uma tribo, uma outra parte de uma tribo. Aliás, de uma outra parte de uma nação, uma tribo, que é a tribo de Judá. Então, amados, nós podemos profeticamente colocar o nosso nome aqui. Todos os dias, o adversário, ele faz um ajuntamento e traça os seus planos para trazer sobre nós essa manifestação. Aqui ele está falando de algumas atitudes, os quais que ele ia tomar. Primeira coisa, ele ia trazer medo para ajudar. Primeira coisa, amedrontemo-lo. E como nós vamos trazer medo para algo, para alguém, para a tua vida, para a minha vida? Através de más notícias, através de circunstâncias ruins, através de uma manifestação que traz para dentro do nosso coração o temor do adversário. Está falando, amedrontemo-lo, tira a base de confiança dele, tira a base de fé dele, começa a trazer aquelas águas amargas, como foi falado. De uma mesma fonte de Noemi estava jorrando uma água de medo, uma água de amedrontar, uma água que traria cativa a nossa mente, se naquele momento, como havia ali Orfa e Ruth, quem fosse dar crédito àquele tipo de água que estava jorrando da boca de Noemi, ele seria conquistado. Deus está falando para nós, existe uma manifestação das trevas que vem para conquistar você, conquistar a mim, e nós precisamos nos posicionar. Eu creio que essa é uma sequência dessa palavra que o pastor Alexandre trouxe na quinta-feira. O Senhor está falando para nós, existem algumas coisas das quais o adversário vem e anuncia para nós, através de uma palavra que faz com que nós temamos. Se nós pegarmos esse mesmo livro, Isaías 37, 38, nós vamos ver uma ameaça de um rei falando: olha, nós vamos fazer vocês beberem a sua própria urina. Olha, não tem nenhuma nação que resistiu contra nós. Olha, nós vamos fazer vocês serem nossos escravos. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver um gigante chamado Golias, 40 dias, indo após o povo de Deus para falar: não tem ninguém que venha contra mim para ver se nós vamos disputar essa peleja e alguém que possa me vencer. E os homens do povo de Deus estavam amedrontados. E ninguém tinha coragem, nem o rei daquele povo tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Porquanto as suas armas de guerra eram verdadeiramente amedrontadoras, eram armas poderosas de guerra. Mas havia ali um jovenzinho que foi chegando para trazer ali o alimento para os seus irmãos e pegar notícia dos irmãos, o qual Deus havia já revestido de uma autoridade, já tinha revestido de uma manifestação tão poderosa em Deus, que ele se manifestou e ele falou assim: não, mas espera um pouco, quem és tu, Golias, para afrontar o exército de Deus vivo? Então, amados, hoje, no meu espírito, a palavra de Deus, ela está muito forte a respeito de algo chamado raiz de amargura. Nós estamos numa temporada de uma sedução das águas de morte. É um tempo, amado, profeticamente falando, é um tempo da sedução das águas de morte. E essas águas de morte são como esses homens aqui, é uma confederação de más notícias que vem tragar a nossa emoção para fazermos o quê? Temer. O medo é uma emoção. A raiz de amargura é uma emoção. E nós depois vamos falar do caminho profético que essa confederação aqui de 3 reinos estavam fazendo contra o povo de Deus. Eles tinham uma intenção, eles tinham um propósito, e eles estavam firmes no propósito deles. Eles falaram: nós vamos amedrontar e vamos conquistar, e depois vamos trazer um reinado sobre eles. Porque é exatamente isso que o adversário quer fazer com a tua vida e com a minha vida. Ele quer trazer um governo para você.
Por isso que eu aqui na quinta-feira foi colocado de uma maneira muito clara e decisiva a respeito, ou nós vamos ser Ruth, ou nós vamos ser órfãos. Nós precisamos decidir. Nós precisamos ouvir, decidir a que voz nós vamos ouvir. A voz daquele que nos amedronta, trazem as suas raízes de amargura, ou a voz daquele, eu tenho solução para você. Como nós vamos decidir isso? Porque um governo está sendo disputado. Não é apenas um sentimento, uma emoção. Esse sentimento e essa emoção, esse pensamento que você tem a respeito de você mesmo, a voz que nós ouvimos e damos crédito e nos colocamos debaixo da submissão dela, ela vai trazer sobre nós um governo. Toda voz que nós ouvimos para a obediência, nós nos tornamos escravos dela. E o fruto será de acordo com a voz que nós ouvimos. Então, o Senhor hoje está falando para você e para mim: ei, a raiz de amargura é algo que, quando você fica debaixo de uma ferida que você não permite tratar, essa ferida ela tem todo o poder de infeccionar, de inflamar, e depois ela te paralisa. Amados, é temporada agora de tratarmos raízes de amargura. Estamos aí debaixo da liderança do nosso apóstolo, Éder Gregório, e tem sido faz quase que um mês e pouco, até mais, faz uns 2 meses, que estamos trazendo as águas de sedução. O poder da sedução que há na mágoa, o poder da sedução que há na raiz de amargura. Porque, amados, se nós olharmos para as nossas vidas, nós vamos perceber que a raiz de amargura te paralisa e me paralisa. Por quê? Porque nós ficamos como que encantados com aquilo ali. Nós olhamos aquilo ali e falamos: não, mas é muita dor. Não, mas é muito problema. Não, mas eu tenho medo. Não, mas eu não posso entrar nisso. Não, mas eu não vou fazer isso que eu vou me ferir novamente. Não, eu não posso abaixar minhas armas porque as minhas armas me protegem. Mas o Senhor está falando o seguinte: se nós pegarmos o livro de Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 14, Deus vai falar assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então Deus falou paz e santificação. Quer dizer que se nós não temos paz, temos raiz de amargura, nós não temos santificação. E o que não é santo, o que é impuro? Nós precisamos olhar para a nossa raiz de amargura como pecado, para a nossa mágoa como pecado, para a voz que nós ouvimos da amargura, como foi pregado daquela mulher que estava destilando: não me chame mais de agradável, me chame Mara. O que Deus estava falando? Estava falando para ela: olha, filha, se você não consegue viver em santificação, você está com algo impuro dentro de você. E é necessário, amados, que aquela mulher, ela estava com ranço, ela estava com raiz de amargura, não era do homem, era do próprio Deus. Então, amados, é isso que a raiz de amargura às vezes faz dentro do coração da gente. Ela quer nos afastar de Deus. E às vezes nós estamos com ranço de homens, pessoas que nos machucaram e nos feriram, mas eu gostaria que você gastasse um tempo depois com Deus e você vai perceber que normalmente, se você atribui que os homens fizeram alguma coisa contra você, às vezes você tem um dedinho de ranço também com Deus. Porque quem é que não te protegeu? Quem é que não te guardou? Quem é que não manifestou o guardar dele contra a tua vida? Eu vou falar para você o que Deus veio falar para mim um dia que eu falei para Deus. Eu falei: sim, Senhor, eu estou magoada com o Senhor. Porque para mim, Senhor, é como se o Senhor tivesse me exposto, me colocado num cantinho e falado para as pessoas que eram minhas inimigas, entre aspas: bem, pode machucar, bem, pode ferir. O Senhor me abandonou, sim. Eu falei isso para Deus. O Senhor não quis nada comigo, porque o Senhor não veio me defender daquele povo. Muito entristecida, eu falei com Deus, chorando com o Senhor. Não foi uma afronta, foi um desabafo, que é o que Deus gosta que a gente faça. Eu rasguei o meu coração e não as minhas vestes religiosas diante de Deus. Não, eu rasguei meu coração. Falei: Senhor, isso me doeu muito. Onde o Senhor estava? Por que o Senhor não me cuidou? Por que o Senhor não me guardou? E aí o Senhor, não passou muito tempo, ele veio e falou assim para mim: minha filha, você ficou naquele cantinho, sendo apedrejada, sendo perseguida. Sabe por quê? Porque você estava sendo perseguida pela minha palavra, pela palavra que eu punho na tua boca, por aquilo que era manifestação do meu reino. Por isso você foi perseguida. E eu já tenho na Bíblia escrita uma palavra a teu favor.
Eu esperava que você cresce na Bíblia, que está escrito na Bíblia. Eu esperava que você tivesse entendimento, ao invés de ficar amarga e se submeter àquilo que é uma palavra amargosa, uma Noemi amargosa. Era para você ter entrado naquela palavra e tivesse regozijado em mim, porque a minha palavra mais uma fala regozijai-vos esse povo de perseguir. Eu estava esperando que você tivesse alegria nisso. Preguei isso há algum tempo atrás, mas eu creio que o Senhor está trazendo essa palavra repetida, é porque nós precisamos, amados, abrir o nosso coração, porque ainda não estamos ouvindo. Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, perdão, versículo 2. Eu quero falar hoje onde a tua alma ficou presa. Onde a minha alma ficou presa e eu perdi um pouco do prazer de estar com o meu Deus por conta da raiz de amargura que entrou no meu coração. Mas dia após dia eu tenho pedido para Deus, seca esse lugar. Tiago, capítulo 1, diz assim o versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias tribulações, por várias provações. O que Deus falou? Tendes motivo de toda alegria. E o que eu fazia? Era o que eu fazia. Só chorava, amados. Ficava entristecida. Era injustiça? Era. Era perseguição? Era. Estava errado? Estava. Mas Deus estava falando, você deveria ter se alegrado. Era uma aprovação para você. Por quê? Sabendo que a aprovação da vossa fé. Nós estamos no sentimento da nossa alma quando Deus quer gerar algo no nosso espírito. Você consegue entender que são jurisdições totalmente separadas? O nosso espírito é um lugar, a nossa alma é outro. Deus está falando, tem de alegria na sua alma, porque eu estou tratando da tua fé. O homem, nós precisamos entender, como filhos de Deus, que o homem é tripartido. O homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. Então, Deus queria tratar o nosso espírito para nos encher de fé. Mas a nossa alma, que não tem nenhuma educação espiritual, ela começou a se entristecer. E eu fui sendo levada para um lugar de raiz de amargura. E o Senhor, ele veio ao meu socorro. Ei, alegre-se, Mateus, capítulo 6, se eu não me engano, sim, capítulo 6, as bem-aventuranças. Vai, se alegre, regozije-se, bem-aventurada você é, seja feliz. E eu não. Eu queria ficar naquele lugar de injustiça. E isso foi produzindo em mim algo chamado justiça própria, autojustiça. E sabe o que quer dizer essa palavra? Quer dizer o quê? Eu não faria isso com essas pessoas. E isso é orgulho. Porque Pedro, amados, na palavra de Deus fala: todos podem te abandonar. Eu, porém, jamais te abandonarei. Eu não conhecia o meu coração. E agora, amados, eu tenho que passar por um lugar onde a palavra de Deus venha e me lave, para que eu perceba que eu estou sendo orgulhosa diante de Deus. Nossa, irmã, você que era perseguida, ainda você que era orgulhosa? Sim, porque o meu nariz estava irritado, falando, eu não faria isso. Mas a palavra de Deus diz assim, que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há variação, não há sombra. Tudo aquilo que nós temos, Paulo também fala lá em Romanos, que nós recebemos de Deus. Onde está a minha jactância? Por que eu estou tão alegre ou estou tão exaltada, vamos colocar assim, se tudo que eu tenho vem do Senhor? Toda boa dádiva é dada pelo Pai das luzes, mas eu achava, não, isso é injusto. Eu não faria isso. A base da tua falta de perdão, da tua raiz de amargura, muitas vezes está neste lugar. Às vezes você olha para o teu filho agiu de errado com você. Eu, como filho, nunca faria isso. Às vezes a tua esposa agiu errado com você, o teu esposo. Eu, como esposa, nunca faria isso. O Espírito Santo lá do alto céu, aliás, habitando dentro de você, mas o Deus Pai lá no céu está olhando e falando: uhum. Por quê, amados? Porque nós faríamos. E faríamos pior se Deus não interviesse a nosso favor. Então, nós precisamos lançar fora a nossa autojustiça que sustenta a raiz de amargura. Porque a palavra de Deus diz que ela nos priva da graça, ela nos separa da graça, porque às vezes estamos tão enfraquecidos, não conseguimos vencer quase nada. Por quê? Porque não tem graça para nós. O que é graça? É aquele favor imerecido que Deus derrama sobre nós. E a palavra de Deus diz que a raiz de amargura vem contaminar a muitos. Como que ela contamina? Porque se a nossa alma não consegue ser salva,
Conforme a nossa atitude vai se manifestando, nós vamos jorrando aquilo que está no nosso coração. Como aquela mulher, a Noemi. Ela estava amarga com Deus, porque ela tinha certeza de que Deus a estava perseguindo, e ela começou a se transformar numa mulher amarga, querendo contaminar a nora chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Uma teve o discernimento espiritual, a outra não, a outra foi embora. Então Deus está falando para nós, olha, cuidado, porque existe um propósito do adversário te chamando para o lugar de medo, te chamando para o lugar de raiz de amargura, te chamando para os lugares onde você não vai querer recomeçar determinadas coisas, porque você está sendo resistida pelo adversário. Ele está pegando a tua fraqueza e falando para você, você não vai poder. Então nós vamos amedrontá-la, nós vamos conquistá-la. E sabe qual é o final dessa manifestação? Nós colocaremos alguém para reinar sobre ele, sobre ela, sobre a tribo de Judá, sobre o povo de Deus. Sabe como se chama o governo? Tabeel. Sabe o que quer dizer Tabeel ou Tabeal? Quer dizer inútil. Deus está falando, você quer ser um filho da inutilidade? Você quer ser uma filha da inutilidade? Ou você quer manifestar o reino de Deus? Eu, cada dia a mais, eu tenho que entender, amado, se eu quiser manifestar a potência do meu Deus, eu tenho que seguir a paz com todos e a santificação. Senão eu não vou ver o meu Deus. Mas quem é mais importante? Nós estamos olhando para nós ou para o nosso Deus? Nós estamos querendo a expansão do reino ou queremos ficar lambendo as nossas próprias feridas? Nós vamos ter que decidir, amados. A raiz de amargura é uma ferida pavorosa. Havia um homem chamado Elias que estava debaixo de um negócio chamado zimbro. E zimbro, ele tem uma raiz amarga. Zimbro é um lugar que aquele profeta, ele deitou e dormiu. Ele passou um dia e uma noite dormindo debaixo da raiz de amargura. Ele passou debaixo ali se vitimizando. Ai, coitadinho de mim, Jezabel está atrás de mim. Ela é uma rainha poderosa. Ela faz muitas coisas horríveis. E ele ficou ali alimentando isso. E Deus enviou um anjo, colocou um pão na brasa ali para ele, colocou uma botija de água e falou, come e bebe. Ele comeu, dormiu, comeu, bebeu, dormiu de novo. Daqui a pouco o anjo foi lá, acordou, falou, vamos, levanta desse sono. E aí o que aconteceu? Ele comeu, bebeu, e aí ele conseguiu andar 40 dias e chegar até um lugar no qual Deus ia falar com ele, libertá-lo daquela depressão, libertá-lo daquela atmosfera tão terrível que o adversário enviou de manipulação. Amados, precisamos entender que Deus não é contra nós, Deus é por nós, e Ele vai fazer de tudo para te levantar. Ele vai trabalhar a teu favor para falar, ei, deixe disso. Se essa mulher está falando para você que você não vai viver, ela vai te matar, olha, os deuses me façam o que eles quiserem se eu não matar esse profeta. Ainda hoje, ou amanhã, agora eu não me lembro certinho, a precisão da data. Mas o que acontece, amados, que a palavra, que aquela mulher deu para Elias, ela não se cumpriu nem hoje, nem amanhã, de acordo com aquilo que ela liberou. Ela falou, ele vai morrer. Sabe o que aconteceu com Elias? Eu creio que alguns já conseguiram sim entender. Elias nem morreu. Ele foi arrebatado pelo Senhor. Então, amados, é isso que Deus quer que nós aprendamos, que nós creiamos. Que Deus tem algo poderoso para nós. Enquanto Satanás fala, amedrontemo-lo, conquistemo-los, vamos fazer dele um filho da inutilidade, uma filha da inutilidade. Deus está falando, eu tenho um propósito maior. Sabe por que o adversário quer que a gente fique nessas águas amargas? Porque nós não vamos viver o novo de Deus. Deus está fazendo algo novo a nosso favor. Existem águas profundas, maravilhosas, límpidas do rio de Deus. E Ele está te chamando e me chamando para entrar nessas correntes, nessas águas que saram, que curam, as águas que saem do santuário de Deus. Amados, e a palavra de Deus é para a salvação da nossa alma. Como eu disse, o espírito é recriado, está salvo em Deus, mas o espírito recriado que está sentado com Cristo nas regiões celestiais, ele precisa começar a educar a nossa alma. Nós precisamos entender aqui em Tiago também, capítulo 1, versículo 19, olha o que fala. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo aquele, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amados, a raiz de amargura, ela levanta um tipo de ira que protege as nossas vidas, uma irritação que protege a nossa vida. Alguém vem e a gente já levanta aqueles escudos de guerra e falamos: não, aqui não. Esses dias eu passei uma experiência desse tipo. Não, não vem não. Eu não vou mais deixar você fazer isso comigo. E o Senhor falou para mim: filha, seja humilde. Eu falei: ué, onde que eu não estou sendo humilde, Senhor? Fala comigo, onde eu não estou sendo humilde? Por favor. Aí, de madrugada, o Senhor falou comigo, até anotei no celular, peguei o celular lá para escrever. Ele falou: o orgulho se manifesta toda vez que você quer se proteger a você mesma. Falei: ô Senhor, me perdoa, me ensina esse trem, porque eu não sei fazer isso. Então, amados, estamos todos num processo onde a santificação precisa acontecer. Deus não está falando para você, não peque no sentido de nunca você vai falhar. Não é isso, eu não estou aqui dando aval para nós sairmos pecando. Mas o que Deus está falando, onde está a sua fraqueza e a sua pecaminosidade? Eu tenho recurso para você vencer. Se o adversário está te amedrontando e falando, não, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir fazer isso, você não vai vencer aquilo, Deus está falando, ei, eu tenho recurso para você. Porque a palavra de Isaías 7, no versículo 7, vai falar assim: isso não acontecerá, não subsistirá. Porque Deus, ele ia arvorar bandeira a favor daquele povo. Ele tinha um plano. Então, você pode dizer essa noite junto comigo: meu Deus tem um plano, meu Pai tem um plano. Ele tem recurso para me tirar dessa raiz de amargura. Ele tem recurso para limpar o meu ouvido da voz amarga de Noemi. Ele tem recurso para que eu ouça a voz agradável de Noemi quando ela voltar a ser quem ela era na essência. Há tempo e propósito para todas as coisas. Aleluia. Aí o Senhor vem e fala: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha que Deus está falando. Tem um acúmulo de maldade dentro do teu coração. Tem um acúmulo de impureza dentro do teu coração. A raiz de amargura é maldade e é impureza. O medo, amados, quando ele nos paralisa, ele é maldade, ele é impureza. E nós precisamos levar isso a sério, porque é pecado. Nós precisamos olhar a nossa ansiedade a sério, porque é pecado. A palavra de Deus diz que a ansiedade, ela serve a um Deus chamado Mamon. E nós precisamos entender, amados, que se nós estamos ansiosos, nós achamos, ai, como eu estou preocupado, como eu sou responsável. Eu sou muito responsável, por isso que eu estou me preocupado. Deus está olhando e falando, não, filho, você é responsável, você é preocupado porque você ainda não acredita em mim. Você está preocupado, você está ansioso porque você ainda não acredita em mim. E a ansiedade, ela é um sentimento que serve a mamon. A raiz de amargura é um sentimento que serve à religiosidade, a Beelzebub, porque ela te paralisa. Ela é um espírito de sedução para fazer com que eu e você fiquemos acariciando a nossa dor, sem tratá-lo como verdadeiramente isso é ser tratado. Mas o Senhor está trazendo a sua espada hoje e está falando para você e para mim, vença isso. Aí depois, amado, o Senhor está falando que se nós aceitamos a palavra com mansidão, ela é poderosa para salvar a nossa alma. O que nós estamos falando? O espírito é recriado, a alma é salva. É salva por conquista. A alma não é salva por si mesma. O nosso sistema de pensamento, de raciocínio, o nosso sistema de emoção e de sentimento, o nosso sistema de decisão de vontade, isso é conquista. Deus, ele só pode fazer conforme nós vamos dando crédito àquilo que ele fala. É a palavra de Deus que é poderosa. Se a nossa alma se moldar à voz da amargura, ela vai ficar moldada à voz da amargura. Agora, se a nossa alma se moldar à voz da esperança, há um caminho, há uma manifestação diferente, há um entregar da tua vida para mim, e eu vou cuidar de você. Se você não é simplesmente um ouvinte da palavra de Deus, é praticante da palavra de Deus, que também é a continuação de Tiago capítulo 1, nós vamos ver que a palavra vai se estabelecer na nossa vida. Mas nós, amados, nesse tempo vamos precisar decidir. Sabe por quê, amados? Os dias estão maus e eles vão ficar piores. O governo do anticristo está sendo aceleradamente sendo estabelecido sobre a face da terra. Amados, aqueles que têm orado têm percebido que há um sufocamento, há um abaixar das frequências das trevas sobre as nossas vidas.
Se nós olharmos Isaías 60, fala que a manifestação das trevas ela está vindo sobre toda a terra, mas resplandecente vem a luz daqueles que creem no Senhor. Agora, para a tua luz brilhar, a minha luz brilhar, nós precisamos estar alinhados com aquilo que Cristo vivo estaria fazendo na terra, se ele estivesse aqui. E, na verdade, o Cristo vivo está na tua pessoa e na minha pessoa. Nós é que manifestaremos a glória do nosso Cristo, amados, e Ele está contando com você e comigo. Mas para isso é necessário nós nos despojarmos, nós arrancarmos, nós não queremos mais a maldade do nosso coração. Deus está falando com você que não perdoa, que tem um coração inclemente. Ah, com esse eu não quero conversar, com aquela eu não quero, com aquele outro eu não quero. Nós estamos achando que somos melhores do que quem? Será que nós nunca erramos, nunca falhamos? Amados, o Senhor está nos chamando para uma tomada de posição muito séria e olharmos a falta de perdão como pecado, não como justiça. Sabe, amados, o Senhor falou comigo, e eu creio que eu vou repetir essa palavra. O Senhor falou comigo a respeito de que, abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, para que você entenda muito bem o que eu vou falar. Porque será que nós achamos que Deus deixou o pecado, a pecaminosidade do homem impune? Será que nós achamos que Deus deixou aquilo que o homem fez contra ele impune? Será que nós achamos que Deus não se irou contra o homem naquilo que foi a sua manifestação de desobediência? Será que Deus ele não julgou o homem como condenado e culpado e não cobrou isso de ninguém? Será que Deus é assim? Ele olha a injustiça e fica de braço cruzado e fala: perdoe aí, perdoe, perdoe. Eu não vou tratar a injustiça. Será que Deus fez isso? Ou será que Deus é justo? E de alguma maneira ele tratou a injustiça que foi cometida contra ele mesmo, porque ele é santo, e contra nós, que somos os seus filhos. Será que Deus tratou ou não a injustiça? Ou nós achamos que a injustiça está aí pairando e que se a pessoa que fez mal para nós, ela sofreu um acidente, se ela morrer, ou se acontecer alguma coisa ruim, e nós ficarmos sabemos aí, nós vamos falar, não, Deus fez justiça com ela. Nós estamos achando que a justiça de Deus se manifesta onde? Quando nós verdadeiramente somos machucados pela injustiça que os outros cometem contra nós. Efésios capítulo 4, 32. Veja o que Deus está falando. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Observe, amados, que Deus não perdoa a gente em nós mesmos, mas ele tem um lugar para depositar a ira dele para liberar perdão para nós. É em Cristo. Então, quando Deus fala para você, perdoa o fulano que te abusou, perdoa o fulano que te perseguiu, perdoa aqueles que vieram lá no cantinho quase se mataram, emocionalmente e espiritualmente, perdoa. Será que Deus, na sua justiça tremenda, ele está falando para nós, não foi sentenciado esse pecado dessa pessoa em nenhum lugar? O que Deus está falando, olha, eu perdoei o pecado em vocês, porque eu esmaguei meu filho na cruz do Calvário. E Deus está falando para você e para mim, quer sair desse lugar de inclemência, quer sair dessa raiz de amargura, transfere para aquilo que Cristo recebeu. A justa medida da ira de Deus, ei, a justa medida da tua ira tem que ser depositada em Cristo. Da minha ira tem que ser depositada em Cristo. É lá que o perdão se estabelece. Quando nós entendemos que Jesus Cristo veio para entre nós e o outro homem, entre nós e aqueles que estão ao nosso redor. A palavra de Deus, amado, se você olhar lá no livro de Gênesis, capítulo 3, você vai ver que algo se estabeleceu ali naquele lugar. E nós pensamos, Jesus veio fazer tanta coisa, e mistério, e papapá, e queremos tantas coisas da parte de Deus, mas Jesus veio fazer duas coisas impressionantes em relação ao homem e em relação a Deus. Ele veio trazer amizade novamente entre o homem e Deus, Deus e o homem, e entre homens e homens. Mas nós estamos achando que o evangelho é qualquer coisa, menos relacionamento. E o evangelho é relacionamento. O evangelho é sairmos da raiz da amargura. O evangelho é não darmos lugar para o medo, para a conquista que o adversário quer estabelecer e a inutilidade que ela quer trazer para a nossa vida.
Se nós não tivermos o fundamento do Evangelho, que é o perdão, nós não funcionaremos para mais nada, absolutamente nada, porque o Senhor fala ainda que você tivesse todos os dons, soubesse todos os mistérios, toda a sabedoria, toda a ciência, tal. Em 1 Coríntios, capítulo 13, ainda assim você para nada serviria. Você seria como um metal ou um sino que retine e é só barulho, porque no teu amor, Mandashi, no teu coração não tem o amor verdadeiro. E eu quero te dizer uma coisa, eu aprendi isso, estou procurando viver. O verdadeiro amor nasce de ferida. O verdadeiro amor nasce da machucadura. O verdadeiro amor não pode ser o amor de Deus, o amor ágape de Deus, se não nascer de um coração ferido. Porque amor não é sentimento, amor é decisão. Quando você e eu decidimos amar aquela pessoa que colocou a minha vida, por exemplo, e me malhou, me perseguiu, quando eu decido continuar amando, quando eu decido continuar fazendo a obra de Deus, quando eu decido dar a capa, seguir a segunda milha, aí eu estou amando, e não é por sentimento, é por decisão, é por amor ao meu Deus, que restaura em mim o meu amor por Ele, e aí eu frutifico a boa obra do Senhor. O problema é que nós, como igreja, estamos enganados do tipo de evangelho que se prega, amados. O evangelho que se prega não é um evangelho de relacionamento, é um evangelho de um poder esvaziado de amor. Esse não é o evangelho de Cristo. Cristo se manifestou para destruir a obra do diabo, e a obra do diabo é, amados, trazer a destruição entre relacionamentos, pais e filhos, marido e esposa, as famílias. Deus vai nos dar recursos, nos dar sobrenaturais, nos dar mistérios, nos dar línguas, nos dar coisas maravilhosas. Quer dar tudo isso aí como um recurso para nós estarmos em comunhão com as pessoas, seguir a paz com todos. E a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Está tudo ligado. Santificação, raiz de amargura, graça de Deus. Contaminação de relacionamentos. O Senhor está falando, você precisa entender quem você vai seguir. Então foi em Cristo que Deus depositou a ira dele. E Deus está te convidando e me convidando, olha, seja tardio para irar. Ou se você agora irou, não peque. Observe que a ira é o pecado é o sentimento mais próximo do pecado. Porque Deus fala, irai-vos e não pequeis, está muito próximo a ira. Sabe por quê? Porque a ira, ela traz a justiça nossa, a justiça própria. Você fala, meu Deus, essa pessoa fez esse mal contra mim. E rapidamente nós queremos justiça. Só que tem um só que é juiz. Um só que é legislador. E um só que é executor de justiça. É o nosso Deus. É o Pai. E ele colocou a justiça dele em Cristo Jesus. É ali que ele nos perdoou. E é ali que nós vamos perdoar as pessoas. Pare de achar que essa pessoa vai ficar sem peso, de culpa, entre aspas, porque em Cristo Jesus o pecado dela foi sendo colocado. As obras de injustiça dela foram colocadas ali em Cristo. E você pode dizer, a minha vontade de justiça foi saciada em Cristo. Ele tomou as enfermidades dessa pessoa. Ele tomou as machucaduras que essa pessoa fez contra mim. Ele tomou no corpo dele a justa medida da minha ira, e agora eu posso ser pacificada, eu vou perdoar essa pessoa. Deus cumpriu a justiça dele em Jesus Cristo, eu posso perdoar, porque aquilo que foi feito contra você não ficou sem, entre aspas, vingança. Você pode entender isso? Essa é uma realidade espiritual que nós precisamos usar mais. Em Cristo Jesus foram colocados todos os pecados, inclusive o seu e o meu, quando nós pecamos contra outras pessoas. Então, duas coisas às vezes acontecem conosco. O primeiro é porque nós achamos que somos bonzinhos. E segunda coisa é porque nós achamos que nós não vamos fazer igual. Tire essas coisas do seu coração. E eu preciso tirar essas coisas do meu coração. E todo acúmulo, todo resquício de maldade que possa haver no meu coração, no teu coração. É preciso darmos fim nisso. Em nome de Jesus. Porque o adversário, ele tem, amados, uma manifestação para nos colocarmos como inúteis. E às vezes nós estamos úteis diante dos homens, mas para com Deus, ele vai falar, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Por quê, amado? Porque aquilo que o adversário quer trazer no nosso coração, através da raiz de amargura, através da falta de perdão, através do vitimismo, através de acharmos que somos coitadinhos, através de acharmos que ninguém é por nós, sabe o que vai acontecer conosco? Se nós insistirmos nisso, alimentarmos isso todos os dias, sem trazer uma revolta contra isso, contra esse pecado, sabe que Deus vai chamar isso de transgressão. E se nós continuarmos a alimentar mais e mais, Deus vai chamar isso de iniquidade. E o Senhor vai falar para você, apartai-vos de mim, vós que
praticais a iniquidade. A iniquidade nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Pois os vossos pecados fazem separação entre as minhas mãos e os meus ouvidos. O Senhor fala isso na palavra, no livro de Isaías 59. Então, amados, o Senhor está te chamando hoje como igreja. Põe tua casa em ordem. Comece a detestar o que Deus detesta. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Sabe por quê? Porque ele amava a justiça, mas ele odiava a iniquidade. Uma vez um grande pregador da palavra de Deus falou isso. Ele falou: Senhor, eu não tenho tanto poder. Por que eu não tenho tanto poder? Porque eu não vejo a alegria do Senhor tão poderosamente manifestada em mim. Aí Deus falou assim: porque você ama a justiça, mas você ainda não odeia a iniquidade. Que o Senhor comece a despertar dentro do nosso coração ódio à iniquidade. Ódio à iniquidade. Ódio a essas palavras amargas que se levantam contra nós, circunstâncias amargas que se levantam contra nós. E nós vamos acariciando isso como se fosse um bichinho de estimação. Deus está falando: jogue fora. Isso é pecado. Eu tenho que fazer isso com a minha vida. Eu tive que decidir. Quando Deus falou para mim: você se protege. E isso é orgulho. Eu preciso te proteger. Eu sou teu pai. Sou eu que te guardo. É a minha palavra que te guarda. E eu falando para Deus: Deus, eu não tenho entendimento disso. Deus começou a abrir o meu entendimento. Ele quer trazer humildade para nós. O nosso maior problema, amados, é que nós ainda continuamos como a alma brasileira da feitiçaria. O brasileiro em si mesmo, amados, ele tem um pezinho lá nas coisas sobrenaturais malignas. Pode ver, somos um país debaixo de uma padroeira. Somos um país debaixo das magias, da macumbaria. Se nós pegarmos aí muitas movimentações, agora estamos debaixo de um presidente que, infelizmente, com a sua esposa, tem as suas manifestações, amados, debaixo da magia. Infelizmente, o povo brasileiro é um povo de sobrenaturalidade maligna. E, às vezes, nós entramos no evangelho adentro e achamos que nós vamos pegar, acendermos uma velhinha, tem a parte da idolatria também, acendermos uma velhinha ou levarmos uma galinha lá na encruzilhada e eles vão fazer o serviço. Não, nosso Deus não trabalha dessa maneira. Nosso Deus trabalha aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma. E Ele começa a falar para nós: olha, eu estou reivindicando essa sujeira toda para mim, mais profundo que você. Eu estou fazendo uma grande obra. Não desça para se relacionar com essas coisas imundas, malignas, antes de existir isso na sua vida. Livro de Neemias, capítulo 4, está escrito essas coisas. Nós precisamos, amados, nos levantar diante de Deus e falar: Senhor, o pecado verdadeiramente é pecado dele, é meu inimigo. Eu não posso mais ficar acariciando isso. Amados, eu digo para vocês, essa palavra é para mim, porque Deus tem coisas novas para mim, para você, e nós não podemos levar essa bagagem para um lugar novo que Deus tem para me colocar e te colocar. Deus tem coisas novas para você, amado, amada. E como nós vamos levar essa bagagem toda, dessa raiz de amargura, e ficarmos vivendo num passado cheio de autopiedade, cheio de vitimismo? Como vamos ficar vivendo no passado, debaixo de uma depressão, lá debaixo das cadeias malignas de um Deus chamado Cronos, Kairos, que fragmentou a tua alma? No livro de Tiago, amados, Deus fala assim: para que você seja íntegro diante de Deus. Sabe o que quer dizer íntegro? Quer dizer que não falta nenhuma parte em você e em mim. Mas o adversário, por conta daquele trauma, daquela batida que você sofreu, que eu sofri, nós nos quebramos e a nossa alma fica presa num lugarzinho ali, um pedacinho da nossa alma fica presa e o adversário fica nos gerenciando. Fica falando para nós: não precisa perdoar, não. Mas você viu o que ele fez? Mas você viu como foi cruel? Mas você viu que absurdo? Mas você viu? E aí nós vamos vendo. E não nos lembramos que o adversário está alimentando o nosso ego para a destruição. O Senhor está falando com você hoje, querido, querida. Vamos colocar a casa em ordem. Vamos colocar a casa em ordem para que Ele possa se manifestar da maneira que Ele quer. Ele tem grandes coisas para nós. Esses dias o Senhor tem cantado um hino que o Fernandinho gravou, o Juliano do Som gravou, e foi um povo lá de fora, um estrangeiro, que gravaram, porque eles se viram inspirados a um povo que era uma casa de prostituição, e chegou alguém lá e começou a louvar a Deus com aquele hino, e a glória de Deus se manifestou naquele lugar, mas na casa de prostituição, sim. Sabe por quê? Porque o Senhor estava falando: grandes coisas estão por vir, grandes coisas se farão nessa casa de prostituição. E às vezes o nosso coração, por conta dessas águas de amargura, dessas raízes de encantamento que estão dentro de nós, Deus, o Espírito Santo, ainda está cantando: grandes coisas estão
por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nossa, mas você está chamando a minha vida de casa de prostituição. Toda vez que nós nos dobramos diante daquilo que não é o Senhor, nós levantamos outro Senhor dentro de nós. Isso é uma prostituição espiritual, é um adultério espiritual. Talvez para você e para mim, às vezes você fique meio escandalizado, mas a palavra de Deus tem dito isso. Se você pegar o livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver Deus denunciando isso dentro da igreja. Não é fora da igreja, ele fala, o anjo da igreja escreve, Tiatira, ó, tem uma mulher que se diz profetiza, ela traz um encantamento, ela traz uma sedução, e ela faz os meus filhos comerem coisas ídolos. São os ídolos do nosso coração que nós levantamos para nos dobrar diante dele. Eu sou mais justa do que ele. Eu nunca, jamais faria isso. Ídolo do seu coração e do meu coração. Ídolos amados. Deus está te chamando. Comece a trazer a reconciliação para dentro da tua casa. Comece a trazer os tempos de humildade para dentro da tua casa. Comece a trazer o tempo da pacificação para dentro da tua casa. E quando Deus falar com você, você está sendo orgulhosa, assim, comece a lutar bravamente contra aquilo que o Senhor está falando que está de errado dentro do teu coração. Deus está falando isso para, não para te condenar, mas para te alinhar. Como meu esposo pregou, eu falo para ele que, ele fala para mim assim, você copia minhas palavras. E é verdade, eu uso um monte de palavras dele, glória a Deus por isso. Mas o ouvido de carne, ele ouve as palavras de Deus como acusação e condenação. Mas o ouvido espiritual ouve a palavra de Deus como direção. Então, eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus como direção, como fundamentação daquilo que é a palavra que vai trazer vida e vida com abundância. A nossa alma vai ser salva pela palavra de Deus. Hoje, eu quero te chamar a uma decisão. Você vai querer ser filho da inutilidade? Você vai querer ser filha da inutilidade? Eu vou querer ser filha da inutilidade? Deus não está falando para você. Eu não estou nem aí com o seu medo. Não é isso que Deus está falando. Vamos ler Isaías novamente, Isaías 7 novamente. Deus fala assim, eles falando dentro daquilo que era a guerra. Subamos contra Judá e amedrontemo-lo. Será que Deus está ocupado com os nossos medos e as nossas mazelas e as nossas raízes profundas de medo, de rejeição, de amargura? Será que Deus está ocupado com isso? Será que Deus está vendo? Será que Deus tem uma palavra para mim? Além da palavra do conserto, que ele está falando, entregue nas minhas mãos. Além dele estar falando, olha, eles estão falando que vão te conquistar e vão querer colocar um domínio do filho de Tabeal, eles vão querer fazer com que você seja dominado pela inutilidade. Mas o Senhor tem uma palavra para você e para mim hoje. O Senhor está falando assim, olha, versículo 7. Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Assim diz o Senhor Deus. O Senhor teu Deus. O Senhor nosso Deus. Se você ouvir a voz do Senhor hoje e falar, Senhor, eu não quero mais isso. E todas as vezes que esse sentimento de superioridade, de inferioridade, dessas raízes terríveis começarem a adentrar dentro do seu coração, essas manifestações começarem a subir, porque Deus permite que suba, não para você ficar condenado, mas para ele arrancar. É uma questão simples da parte de Deus. Esse dia eu estava conversando com uma irmãzinha e ela estava trazendo alguns problemas que aconteceram. Ela falou: olha o que aconteceu. Eu falei, querida, entrega essa pessoa nas mãos do Senhor. E entenda uma coisa: Deus está fazendo subir os adversários para que você o tome nas suas mãos e o destrua. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Eu quero aniquilar o plano do inimigo contra você. Eu quero aniquilar esse medo que ele quer liberar contra você. Eu quero aniquilar e rasgar essa rede que ele lançou contra você. Eu quero aniquilar esse governo desse filho de Tabeal aí. Eu quero aniquilar. Quantos estão dispostos hoje? Quantos vão querer isso? Em nome de Jesus, nós vamos orar para que o Senhor quebre a força do medo, quebre os planos de conquista do adversário. Nós vamos orar para que Deus, ele quebre toda a força de um governo que está vindo contra nós, para se assenhorar de nós e olhar para nós e fazermos de nós vasos inúteis. Não seremos assim. Então eu quero que você, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo da verdade, que nos guia toda a verdade de Deus, que você fale ao Senhor, Senhor, eu não quero ser esse inútil. Eu não quero ser essa inútil. Eu quero me levantar. Porque tu estás falando que tem saída para mim.
isso não acontecerá, nem tampouco subsistirá. Venha, meu favor. Curva a tua cabeça, em nome de Jesus, e depois nós tomaremos a Santa Ceia para a glória de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, como ministra da tua palavra, eu me levanto, Senhor, a meu favor, ó Rei da Glória, e da minha casa, e a favor de cada um dos meus amados que estão assistindo e que irão assistir, ó Rei da Glória. Em nome de Jesus, nós estamos declarando sobre cada uma dessas vidas. Isso não acontecerá, nem tampouco subsistirá. Tu visitarás sim o passado de cada um deles, ó Deus da glória. Tu os visitará com as botas da eternidade, Senhor, e vai renovar, por favor, Senhor, o passado de cada um deles. Haverá, Senhor da glória, Senhor, dessa semeadura maligna de medo, essa semeadura de palavras que nós vamos conquistar, e dessa semeadura, Senhor, da dificuldade, em nome de Jesus, e eles serão úteis, eles serão como aquele que se chama Onésimo, Onésimo que é útil para o em nome de Jesus, papai. Onésimo, recebe ele, Filemão, recebe-o na sua presença, recebe porque esse homem se transformou porque foi redimido, ele foi redimido. Recebe-o no teu convite, no teu convívio e usa-o para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, nós vamos liberando ele, chamando. Em nome de Jesus, nós vamos liberando, cadeias caiam, mentiras caiam, arquiteturas caiam, manifestações caiam, enganos caiam, que sequem as águas da amargura, sequem as águas de medo, sequem as águas da autojustiça, sequem as muitas águas do encantamento, da sedução. Deixa, Isabel, papai, porque não perdoar, Senhor, é encantamento, ó Rei da Glória. Em nome de Jesus, tira a força do encantamento justiça própria e de acharmos que não faremos tal coisa. Em nome de Jesus, quebra a força, Pai querido, daquilo que verdadeiramente já está em ti, Jesus. Já está em ti, Jesus. Tu foste moído por causa do pecado da humanidade. E o pecado daqueles que foram nossos algozes já estão em ti. Livra-nos, ó Rei da Glória, dessa manifestação de uma vingança, Pai querido, do nosso espírito, do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Toma nossas almas nas tuas mãos e opera prodígios, maravilhas e sinais. Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Ah, papai, queremos perdoar os nossos devedores, como tu tens nos perdoado das nossas mazelas, pai. Em nome de Jesus. Vai visitando, ó Rei da Glória, aquilo que achamos que somos tão bonzinhos, papai. Não somos bons. O Senhor fala que não há um justo sequer. Todos são como um sepulcro, como uma garganta aberta diante de ti. E essa garganta é como um sepulcro diante de ti. Então, papai, em nome de Jesus, livra-nos do alto engano de acharmos que somos bonzinhos, papai. Não somos bonzinhos. Nós podemos ter alguns bons costumes, pagarmos bem a nossa conta, sermos regulados, sermos tantas coisinhas, ó, agora que podemos fazer, sim. Ó Deus querido, mas isso não quer dizer que não tenhamos pecado diante de ti. Então, livra-nos dessa balança enganosa, porque todos carecemos do teu poder, do teu perdão. Em nome de Jesus, papai. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos tomar nossa Santa Ceia, amados? Em nome de Jesus, quem fez aí, por favor, vamos celebrar o corpo e o sangue de Cristo. Você toma esse corpo e esse sangue, querido, comendo-os, porque você crê que o Cristo vivo fez algo por nós. E ao participarmos desse corpo, esse sangue, ele tem poder de nos modificar. Em nome de Jesus. É para isso que ceiamos, porque haverá modificação, porque nós estamos ingerindo aquele que vive e reina para sempre. Amém? Vamos cear. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus, porque nesse sangue e nesse corpo há tudo quanto necessitamos para vencermos o mal, para termos uma vida de ressurreição. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus nos abençoe. Até quinta-feira. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Glória no nome santo do Senhor. Aleluia. Graças a Deus.